Senhoras e senhores, para mais uma live aqui desse assunto tão interessante, imposto de renda pessoa jurídica. Só de a primeira mão, eu gostaria de informar que nós vamos começar, né, com esta live, que vai compor uma série de outras do mesmo assunto, questões polêmicas do imposto de renda da pessoa jurídica, né? Nessa primeira live, nós convidamos grandes nomes do assunto, e aqui nós vamos debater alguns temas, vamos expor alguns temas, e eu ia dar acabei de ver aqui que o professor Luiz Eduardo Schwerer está entrando nesse minuto, ele que de primeiro iria atrasar um pouquinho, mas acabou entrando junto conosco. Boa tarde, professor. Pô, que bom, deu sorte. Foi, deu sorte, deu tudo certo. Então, estou à sua disposição, quando você quiser. Obrigado, professor. Bom, mas nós definimos, professor, até para dar uma sequência lógica, o professor Pedro fala, porque é contabilidade, contabilidade e tributação, depois a Karen, depois... Aí pode ser o senhor ou pode ser o Bruno. Eu acho que pelo tema, se o Bruno concordar comigo, como o dele vai mais específico e o meu mais geral, eu acho que eu vou falar antes do Bruno. Isso, então tá ótimo. Sentido. Tá certo? Então, assim, eu convido a todos que estão assistindo essa live para mandar perguntas também, que o objetivo aqui é exatamente fomentar o debate, fomentar o conhecimento. Eu agradeço a presença de todos mais uma vez. Todos aqui já vieram, né, aqui alguma vez nas lives. Eu faço a apresentação, vou fazer uma apresentação bem breve. O professor Luiz Eduardo Schwerer, que é advogado, professor titular de Direito Tributário da USP e é vice-presidente do IBDT, já está, acho que na terceira vez aqui, né, professor? Seja mais uma vez muito bem-vindo, é sempre uma honra recebê-lo. A professora Karen Jureidini Dias, que é advogada, doutora e mestre em Direito do Estado, e ela é professora do mestrado do IBET. Vai falar de conceito de receita bruta. Mais uma vez, professora Karen, seja muito bem-vinda. A professora Luciana, ela passou mal, ela teve um problema, ela está com um pouco de febre e não vai poder falar hoje, infelizmente. É claro que nas próximas ela já é presença imprescindível aí, evidentemente nós vamos convidá-la, mas hoje ela infelizmente não pôde. Então quem vai substituí-la, vai falar o tema dela, vai ser o professor Pedro Anan Júnior. O professor Pedro Anan está sempre conosco aqui, é um grande parceiro, um grande amigo. Ele é advogado, ele é sócio de Anan Júnior Advogado, especialista em direito empresarial, foi conselheiro do CARF, juiz do TIT e conselheiro do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo. Professor Bruno Fagenstein também, que ele vai falar sobre despesas dedutíveis no imposto de renda. Ele é advogado, professor, sócio do escritório Maria de Oliveira, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC de São Paulo, mestre em Direito pela USP, especialista em Direito Tributário. Muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui, professor Bruno. E Nereida também, muito obrigado, Nereida, aí até pela organização também. Grande parceira, Nereida está se tornando, muito obrigado. A Nereida, que é advogada tributarista, formada pela USP, com especialização em finanças pelo IBMEC e mestranda pela PUC de São Paulo. Mestranda pela PUC de São Paulo, não, desculpa. Não. Desculpa, eu corrigi. Mestranda pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, por favor. Exato, exato. A nossa alegria. Exato. Sou orientanda do professor Schwerer, não é isso, Nereida, que você me falou? Não sei. Não está nada resolvido ainda, mas com certeza, tá. né? Se ele quiser, se ele aceitar aqui em público. Tudo bem. Atuou em posições de liderança na Price e na Cargill e é ex-conselheira do CARF. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Todos são muito bem-vindos aqui também, que estão assistindo essa live. Já temos alguns telespectadores aqui. E eu passo, então, a palavra já para o professor Pedro. Ele vai falar de 15 a 20 minutos sobre contabilidade e tributação. Professor Pedro, com a palavra. Obrigado, João. Obrigado, João, pelo convite. Obrigado, Nereida, pelo convite. E parabéns pela organização de estar aqui ao lado de grandes nomes, né? Professor Schwerer, a Karen, que nós somos colegas lá do CARF, o Bruno, né? Que conheço, trabalha com o grande professor Ricardo Mariz, né? Também um grande professor, para falar
começarmos, né, essas lives sobre imposto de renda da pessoa jurídica. Então, espero poder substituir a professora Luciana à altura, né? Não vou fazer aquelas apresentações pirotécnicas cheias de detalhes, que ela é muito famosa aí, né? O pessoal conhece, as apresentações dela são muito famosas, mas vou falar de um tema que me sinto confortável, que é falar de contabilidade e tributação, né? Então, esse é o tema que geralmente quem faz só direito, né, fica com o nariz meio torto, né, fala contabilidade, por que eu preciso saber de contabilidade? Isso não serve para mim, eu quero só falar direito. Só que a gente sabe que pela experiência, né, eu comecei a trabalhar contabilidade quando eu fui trabalhar na Price e conheci a Nereida, né? Nereida, para quem não sabe, ela foi minha gerente orientadora lá na Price. E ela me ensinou muita coisa, né, de contabilidade, fez eu tomar gosto por esse tema. Então, contabilidade e tributação, para quem não sabe, ele tem tudo a ver, né? Ele parece que não está relacionado, mas está relacionado sim. Que primeiro, a contabilidade é uma matéria que tem base na lei, eu costumo falar isso nas minhas palestras, né? Então, o advogado, por estar na lei, tem a obrigação de saber, porque é a lei das SAs. Então, se a gente pegar a lei 6.404 de 1976, pegar o seu artigo 176 ao 188, vai ver que temos muita coisa na lei, né, falando sobre contabilidade. Então, critérios de classificação de ativo, quais são os documentos obrigatórios que as empresas têm que ter, que é a demonstração de resultado, balanço patrimonial, mutações de patrimônio líquido, fluxo de caixa. Então, tem a base legal, né, que, a partir da Lei 11.637 de 2008, acabou tomando uma força muito grande, né, porque todo mundo teve que reaprender contabilidade e teve que reaprender os conceitos que a gente tinha até onde. Porque até então, o que nós tínhamos antes de 2007? Contabilidade era feito mais para quê? Para atender regras fiscais. E a partir de 2008, como houve essa mudança muito grande, porque nós passamos a ter que adotar as normas internacionais de contabilidade, o IFRS, houve a necessidade de todo mundo reestudar a contabilidade. E a questão, né, que a gente pegou, que é o regime tributário de transição, e depois com a Lei 12.973 de 2014, né, caminhando para acabar com essa transição. Então, a contabilidade acabou tomando uma força muito grande, né, na vida do profissional, seja do contabilista, que todo contabilista também tiveram que reaprender contabilidade, reestudar muita coisa, para poder entender o que vinha para frente, porque hoje o balanço patrimonial, a demonstração de resultados das demonstrações financeiras, ela é feita não só para atender regras fiscais, atender o fisco, mas sim como um excelente instrumento gerencial, que sempre foi, né, instrumento de tomada de decisão do empresário, né, do investidor, né, e dos usuários da contabilidade. Então, hoje, quando a gente vê um balanço, a fotografia do balanço, ele procura ser o mais próximo da realidade. Então, a contabilidade acaba tendo uma força muito grande, e a gente vê que no direito tributário, ela acaba sendo bastante relacionada, porque todo tributo, né, que a gente vai estudar, ele vai pegar a informação da onde, gente? Da contabilidade. Então, seja os tributos incidentes sobre a venda, seja os tributos incidentes sobre o consumo, seja os tributos incidentes sobre a renda. Então, se a gente pegar, por exemplo, o ICMS, pegar o IPI, pegar o PIS/COFINS, o que vai acontecer? Toda a informação a gente vai puxar da contabilidade. Então, tem que entender contabilidade, tem que estudar contabilidade, tem que pegar informações contábeis, né, olhando a contabilidade. Então, por exemplo, vou saber o crédito do ICMS, de onde vem a informação? Tem lá o livro de apuração do ICMS, de entrada e saída, mas essa informação vai estar registrada na contabilidade. E se essa informação ela não estiver cruzada, porque hoje a gente tem o SPED contábil e o SPED fiscal, há divergência, e hoje é que tem surgido várias autuações por parte do fisco, seja estadual, seja federal, seja até municipal. Eles cruzam as informações e eles acabam autuando os contribuintes por força dessa divergência de informação. Então, ele acaba sendo um documento muito importante, e o controle disso acaba sendo bastante importante por parte dos contribuintes. Então, a gente vê hoje que muitas empresas têm um departamento fiscal muito grande, com muitos funcionários. Por quê? Porque você tem que atender uma série de obrigações acessórias para poder cumprir essas obrigações acessórias, porque qualquer divergência pode gerar algum tipo de fiscalização ou questionamento por parte das autoridades fiscais. Temos a questão do PIS/COFINS, né? Então, se a gente for estudar hoje o grande ponto, que é a questão de insumo, né? O que dá direito em insumo, tem que entender a contabilidade de custo para poder verificar de onde vem essa informação, como ela está registrada contabilmente, para poder entender e poder verificar
e poder dar um posicionamento e verificar se aquela empresa está tomando crédito corretamente ou não, né? Hoje a gente sabe que tem uma força-tarefa muito grande por parte do fisco e está fiscalizando, né, o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, ele vai puxar essa informação da onde, gente? Das declarações que o contribuinte fez, seja no SPED fiscal, seja no SPED contábil, e vai cruzar as informações, né, no FCONT e vai verificar se o contribuinte fez a coisa correta ou não. E na nossa matéria Imposto de Renda, aquilo que a nossa live, né, essa primeira live acaba estudando, o imposto de renda ele tem tudo a ver com contabilidade, porque se a gente for estudar o lucro real, né, que é uma das formas de operação do imposto de renda, que hoje a gente sabe que é lucro real, lucro presumido ou lucro arbitrado, o lucro real, que ele vai partir de onde? Vai partir do resultado contábil. E hoje a gente sabe que esse resultado contábil ele foi muito modificado tendo em vista os CPCs, tendo em vista a mudança que teve em 2008. Então, hoje a gente tem basicamente 49 CPCs, né, que são os pronunciamentos emanados pelo Comitê de Procedimentos Contábeis, temos 23 CPCs e temos 8 OCPCs, que já passaram por 35 revisões, né, porque desde a sua edição até hoje, muita coisa teve que ser adaptada, porque da maneira que ela foi colocada, como era, na verdade, uma tradução do que era a norma internacional de contabilidade, para poder se adequar à nossa realidade brasileira, que é uma outra realidade, nós tivemos que fazer revisões para atender o que o mercado estava precisando, né? Então, se a gente for estudar toda essa documentação, a gente está falando de mais de 2.300 páginas aí de estudo. Isso, se a gente for analisar o lucro real, afeta o quê? 63% do lucro real. Então, 63% dos ajustes que a gente tem que ter no lucro real, seja através de adição, seja através de exclusão, decorre dessas normas que vieram de 2007 com a Lei 11.637 11.632 de 2008, que veio com os CPCs. Então, é muito importante hoje, diria, para o advogado que vai estudar direito tributário, que quer se especializar em imposto de renda, ter uma boa base contábil, porque sem essa base contábil, fica difícil você entender os conceitos. Então, a gente vai ver na próxima apresentação, que é da professora Karen, falar sobre receita, você tem que entender contabilidade, porque o conceito vem de lá. Falar de dedutibilidade de despesa, que é o tema do professor Bruno, você tem que entender contabilidade, entender o conceito de despesa, entender como é que isso afeta o balanço patrimonial da empresa, de onde vem essa informação, de onde sai essa informação, né? Então, se você não consegue visualizar isso no balanço, fica muito difícil você ter uma noção completa desse tributo, que ele é extremamente complexo, né? Então, a gente sabe que o imposto de renda é um dos tributos mais complexos de apuração que a gente tem hoje, na nossa realidade brasileira. Então, quem tem uma boa noção contábil, tem um bom embasamento contábil, consegue ter condições de poder entender melhor as discussões que eu vejo. Por exemplo, eu vou estudar a questão da tributação de lucro do exterior, tributação de coligado controlada, vou estudar um ágio, por exemplo, qual é o efeito tributário desse ágio, por que ele está sendo questionado. Se a pessoa não sabe o que é uma equivalência patrimonial, não sabe o que é a contabilização do ágio, que mudou com a Lei 12.973, que antes era a diferença entre valor patrimonial e contábil, hoje não, você tem que segregar o que é mais-valia de ativos, o que é o ajuste de valor patrimonial, para depois sobrar o ágio. Se você não tem uma boa noção de contabilidade, fica difícil você visualizar isso e verificar onde o fisco está querendo chegar quando ele autua o contribuinte, ou onde o contribuinte está querendo chegar quando ele faz uma operação de uma reestruturação societária, por exemplo, ou quando ele faz um planejamento tributário. Então, quem tem essa boa base contábil ajuda muito o seu desenvolvimento, ajuda muito para poder responder essas questões, né? Então, outros exemplos, né, que a gente vê de ajuste que são bastante importantes, né, se a gente tem uma regra fiscal específica e tem uma regra contábil diferenciada, que é a questão, por exemplo, do leasing, né? Então, com a mudança que teve com a Lei 11.638, o leasing, que antes era só uma despesa do contribuinte, passou a ser um ativo do arrendador. Então, o arrendador tem que contabilizar-se com ativo, vai ter que contabilizar a depreciação do ativo e vai ter que ajustar os ajustes através do livro de operação do lucro real. Então, seja fazendo uma exclusão da contabilização do leasing e adicionando a depreciação. Então, se você não tem uma boa noção contábil de verificar como isso é contabilizado e como é que isso vai dar o efeito, fica muito difícil você poder entender
essas mudanças que ocorreram. A gente teve também a questão do ajuste ao valor justo, o ajuste ao valor presente, e a própria depreciação, né? Que antes da depreciação todo mundo contabilizava, seguindo as regras fiscais, que era o método da linha reta, ou seja, utilizava aquele percentual fixado pelo fisco, né, através da portaria do Ministério da Fazenda. A partir da Lei 11.638 de 2007, as empresas tiveram que passar a adotar o critério econômico. Então, tem que contabilizar a depreciação por um critério diferentemente do critério fiscal. Só que aí tem um conflito entre a norma fiscal e a norma contábil. Então, como é que isso se ajusta? Então, eu vou fazer o quê? Via através de uma adição ou via através de uma exclusão. Então, para você poder entender esse mecanismo, tem que entender, conhecer muito bem a contabilidade e verificar que existe uma sinergia muito grande, né, entre saber contabilidade e saber também direito tributário. Então, essas são assim, a importância que a gente tem em relação a isso. A professora Luciana Aguiar, né, que infelizmente não pôde estar presente com a gente, acho que cerca de 3 semanas ou um mês, ela publicou um artigo muito interessante falando da questão do profissional sair fora da caixa, né? Falando da importância que tem hoje para os profissionais que atuam na área do direito, saber contabilidade, porque isso ajuda muito a você entender e poder avançar e auxiliar na solução de vários conflitos que a gente tem aí em questões tributárias. Então, saber contabilidade, entender contabilidade e saber que a contabilidade é muito importante na área do direito empresarial e na área do direito tributário, acho que é bastante importante. Então, João, acho que isso que eu queria falar, acho que por hora, né? Então, acho que até fui mais rápido do que eu imaginei, né? Mas acho, se alguém tiver alguma coisa, quiser complementar, eu agradeceria. Muito bom, mestre. Muito bom. Inclusive, parece ter um livro aí, né, mestre? Para quem quer entender um pouquinho de contabilidade. Aí tem um cara aí chamado Pedro Anan que escreveu esse livro. Esse livro está esgotado, João. Então, mas eu já estou negociando com outra editora. Vai sair a segunda edição. Vai sair a segunda edição. Então, Ótimo, já estou então. atualizando ele com novas matérias. E não posso deixar de falar do meu livro, né? Curso de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, para quem A quer estudar, propósito, aprofundar o termo, né? A propósito, né? Esse livro não está mais em livraria, tá? Porque a editora que publicou o livro Editelecto está nesse rosa de atividades, mas eu consegui resgatar os exemplares e posso vender para as pessoas que tiver interesse, fica à vontade de entrar em contato comigo, tá? Depois eu vou mandar um presente para Nereida, para Karen, para o Bruno aí, para o Sochueira aí, né? muito bom. Para vocês. Valeu, mestre. Obrigado. Imagina. Bom, passa a palavra então para Karen agora, para seguir o fluxo, né, que o professor falou agora. Karen, boa tarde. Obrigado mais uma vez por aceitar, cara, nosso convite. Tá sem som, Karen, tá sem som. Muito obrigada, boa tarde a todos. É uma felicidade estar aqui com vocês. Hoje é um dia triste, eventualmente, semanalmente, a gente acaba tendo uma notícia triste de algum amigo, mas pelo menos é uma felicidade aqui estar entre amigos da forma que a gente pode se ver virtualmente. Enfim, eu tenho que falar um pouquinho de receita bruta e falar depois do Pedro, e falar antes do professor Schwery. Olha, é uma dificuldade bem grande, mas ainda bem que a nossa matéria aqui é um pouquinho diferente. Mas vamos lá, vou falar um pouquinho de receita bruta. Eu vou tentar tratar do tema a partir de decisões, tanto do CARF quanto decisões judiciais. Então, para facilitar, eu vou apresentar eu tenho uma apresentação aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Ah, tá. Você vai me deixar? Claro, você pediu aí. Rapidinho, acho que facilita. Eu estou desabilitada. Está desabilitada? Então, peraí. Agora foi? Deixa eu ver. Foi. Foi, pronto. Dá para ver? Dá. Ótimo. Coloca, Karen, em módulo de apresentação. Já fiz. Vamos lá. O Pedro estava falando de contabilidade, e aí a gente tem que pensar que, para fins de imposto de renda, seja no presumido, seja no real, a gente vai partir sempre do lucro líquido, portanto, numa apuração contábil. E a gente, antes de falar de receita bruta, a gente tem que pensar em receita, né?
E aí, quando a gente pensa em receita, e para fins contábeis, eu gosto de tratar sempre dos dois pronunciamentos contábeis, o pronunciamento contábil 00 e o pronunciamento contábil 47, que tem a mesma redação do pronunciamento contábil 00, a única coisa que é específico para fornecimento para clientes, né? Fornecimento com clientes. Então, ele diz, originado no curso das atividades usuais da entidade, que não significa que receita se limita à atividade própria da pessoa jurídica ou aquele fornecimento para clientes. Obviamente não, eu tenho outras receitas, mas é que o CPC 47, nessa parte, trata especificamente do fornecimento com clientes, mas a redação de um modo de receitas contábeis, ele não muda. E o que seria esse conceito contábil de receita? Seria tudo aquilo que gera o aumento no meu patrimônio líquido e que não seja, todavia, uma contribuição de detentor dos instrumentos patrimoniais, ou seja, não seja um aporte de sócio, né? Então não é o sócio colocando dinheiro na companhia, mas ela sim tendo ingressos ou redução de custos, que efetivamente implique no aumento do patrimônio. O que vai implicar nesse aumento de patrimônio? Pode ser um aumento dos ativos, pode ser uma diminuição dos passivos, né? Então, uma redução de custo é receita para fins contábeis, né? Aí a gente pensa, bom, se o direito vai partir da contabilidade, se o lucro vai partir do lucro líquido, etc., eu tenho adições e exclusões. Esse conceito de receita seria o mesmo para fins fiscais? Olha, a gente não tem um conceito autônomo de receita, obviamente a gente está partindo daquele conceito contábil, mas a gente vai tratar como uma norma de reenvio, vamos dizer assim, onde eu preciso adequar aos princípios e às normas do nosso ordenamento jurídico. E aí eu estou tratando, enquanto direito posto, as decisões em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Entendo que eu preciso tratar isso como direito posto. E aí, o que a gente tem? Independentemente de a gente entender que isso é um conceito infralegal, um conceito legal, um conceito constitucional, o que a gente tem hoje decidido pelo Supremo Tribunal Federal é que receita é aquilo que não é um mero ingresso. Ele é necessariamente algo que acresce ao patrimônio, mas como elemento novo e positivo. Isso vem na decisão dos créditos de ICMS na imunidade, a gente já vai ver porque esse elemento novo e positivo. E ele acresce como elemento novo e positivo, sem reserva, disponível. Essa parte estou deixando para o professor Schwery. E sem condição também, ou seja, eu não tenho implemento de uma condição, tá? Para o regime de competência ocorrido o fato gerador e efetivamente verificada a possibilidade de tributação dessa receita, independentemente do financeiro, obviamente, porque a disponibilidade é econômica e jurídica, não é uma disponibilidade financeira. Se ele não tiver esses atributos de ser sem reserva, sem condição, elemento novo e positivo, ele não implica numa exteriorização de capacidade contributiva tal que possa se submeter à incidência do imposto sobre a renda, das contribuições que incidem sobre receita bruta ou sobre totalidade de receitas, já que o meu tema não é renda, é receita bruta, tá? Tanto a gente tem essa distinção entre a contabilidade e o direito tributário, que a própria Lei 12.973, depois que ela veio tratar do regime tributário de transição, ela se preocupou em claramente dizer, olha, eu estou aqui dizendo o que eu estou trazendo, o que eu não estou aceitando, o que eu estou determinando ajustes para fins fiscais a partir da contabilidade. Se vierem normas contábeis depois da edição dessa lei, a Receita vai ter que neutralizar esses efeitos. Isso é importante, essa neutralidade de efeitos. Um outro ponto é a própria Instrução Normativa 1771. Não sei por que está escrito item 5 aqui, é basicamente o artigo 26 da IN 1771. Por quê? Porque eu tenho lá várias disposições no CPC 47, no pronunciamento contábil 47, onde eu faço ajustes de receita, né? Eu estou num grupo de estudos da 12973 e a gente está discutindo pontualmente cada um dos artigos da 12973 e o que é interessante, né? Junto com o pessoal da Price, né? E o que é interessante, né? É interessante que a gente vai olhando
a contabilidade e a determinação que ela tem, não só para apropriar custos ou para acruar esses efeitos, mas também para fazer ajuste na receita. Então, eu vou ajustando a receita à medida da probabilidade desse recebimento. Por quê? Porque a minha ideia é dar essa informação para o meu acionista. O quanto ela vai gerar ou não de riqueza, o quanto ela está saudável ou não, o quanto ela vai ter capacidade de pagar suas opções. Mas o diretor não vai saber disso. Ele fala, peraí, esses ajustes de receita não vão afetar. Você por regime está reconhecido e você não vai fazer mais nada. Então, o artigo 26 da NC7 claramente neutraliza os efeitos do CPC 47. Então, a gente não vai tratar da mesma forma, e eu acho que está correto, até porque eu tenho que partir efetivamente do que o ordenamento jurídico me permite tributar enquanto receita, e eu estou chamando de ordenamento jurídico também as decisões em repercussão geral nos tribunais superiores, tá? E aí, quando a gente olha esse conceito, várias normas ao longo dos anos, ali desde 67, a gente teve várias normas ao longo dos anos, eu sempre tive uma diferença entre faturamento e totalidade de receita, tá? O conceito que a gente falou até agora é um conceito de receita, totalidade de receita, minimamente esses são os requisitos. E aí tinha um conceito de faturamento, que se limitava à prestação de serviço de circulação de mercadoria. Era a atividade usual da entidade. Esse conceito, ao longo do tempo, foi se modificando, as contribuições PIS, COFINS, ora incidiam sobre totalidade de receitas, ora incidiam sobre faturamento, enfim, a questão se resolveu no seguinte sentido. Eu tenho hoje uma não cumulatividade de PIS e COFINS que incide sobre totalidade de receita, então ele diz é sobre a receita bruta e todas as demais receitas, e eu tenho a cumulatividade que vai incidir exatamente sobre o conceito de receita bruta. Ele diz, hoje, entenda faturamento igual a receita bruta. E aí a gente tem uma definição que se unificou do que seja a receita bruta. Eu quero primeiro falar do PIS e COFINS não cumulativo, quando ele fala a totalidade das receitas, ele diz a receita bruta, todas as demais receitas, e aí ele diz, com seus respectivos valores decorrentes de ajuste a valor presente. Enquanto a AVJ, a gente vai ter efeitos fiscais ali na realização, baixa depreciação, o que significa esse AVP? É o AVP só de contratos de longo prazo, é o ajuste a valor presente de contratos de longo prazo. Quando a gente pensa em AVP de contratos de longo prazo, a gente sempre está falando, ou via de regra, né, Nereida, posso estar enganada, mas via de regra, me corrige, via de regra a gente está falando de redução da conta de receita, tá? Porque eu estou trazendo a valor presente o meu recebível. Então, a gente está falando de redução da conta de receita, já que eu estou tratando em regime de competência da totalidade das minhas receitas. Quando a gente fala no conceito de receita bruta, a Nereida também põe a chefe. Se o Pedro falou, né, na praia, ela também foi. Quando a gente fala de receita bruta, a gente está falando o seguinte, aquele conceito antigo de faturamento, circulação de mercadorias, prestação de serviço, veio aí a previsão da conta alheia, que não me faz muita diferença do que eu diria prestação de serviço, porque é trabalhar com aquilo que não é meu, é na verdade a intermediação, mas é próprio da minha atividade, é uma prestação de serviço à intermediação, caso das financeiras, por exemplo. E aí veio a complicação, que é o inciso 4. As receitas da atividade, objeto principal da pessoa jurídica, não compreendidas naquele conceito. Ou seja, não é uma prestação de serviço, não é uma intermediação, não é uma circulação de mercadorias, mas é fruto da minha atividade. Eu não sei nem se eu posso dizer de objeto principal, porque se eu tenho dois objetos, existe um secundário, né? Essa é uma discussão que a gente tem. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma entidade onde o objeto dela vai ser comércio e participar de outras empresas. O fato dela participar de outras empresas é fruto da atividade dela, o rendimento oriundo do juros sobre capital próprio. E, por exemplo, eu passo a ter incidência também das contribuições sobre o que eu recebo de juros sobre capital próprio. Eu tenho uma previsão específica de isenção para PIS e COFINS não cumulativo. O cumulativo, como ele era sobre faturamento, ninguém nunca pensou nisso.
não veio o expresso, e a gente tem aí a solução de consulta da Receita dizendo vamos tributar o JCP, o próprio recebido no PIS/COFINS cumulativo. Que é um dos perigos que a gente apontou na CBS, né? A CBS não estava tratando de receita própria, que está correndo o risco agora de ser aprovada, não sei se com aquela redação, que de fato me preocupa bastante, mas ela trouxe esse conceito de receita bruta e não trouxe as isenções que a gente tinha na totalidade das receitas, e aí a gente corre justamente perigos como esse, além de outros fatores, que não é o caso, não é a matéria aqui para a gente discutir, tá? Aí, de novo, dentro do conceito, aqui propriamente do conceito de receita, não preciso falar necessariamente receita bruta. Então, eu tenho uma primeira decisão aqui do Supremo Tribunal Federal, no caso da transferência de créditos de ICMS que o exportador tem direito de manter. Então, veja, o exportador, ele exporta com isenção e ele mantém o crédito do ICMS e esse crédito é transferível. Vamos pensar em lucro real? Ele não tem uma despesa não tem, porque ele exporta, ele não está lançando nenhuma despesa de ICMS, ele já exporta com aquilo imune. E o ICMS que ele tem direito a crédito está lá no ativo. Isso não foi para custo, né? Ele está lá no ativo. Portanto, não faria nenhum sentido uma discussão sobre a tributação disso, seja pelo lucro real, seja pelo PIS/COFINS, cumulativo ou não cumulativo. Por quê? Porque eu estou trocando um ativo de 5 por um ativo de 5. Eu tenho um tax, um credit aqui, e eu tenho 5 de ingresso financeiro. Ponto. Troquei meus ativos, tá? Quando se pensa no lucro presumido, talvez isso fizesse um sentido. Então, aqui, mas, na verdade, a decisão não vai por esse lado, a decisão simplesmente diz, o conceito contábil de receita é ponto de partida. Ele não quer dizer que a contabilidade como receita, isso é efetivamente tributável. E diz mais, aqui eu tenho uma imunidade. Se eu tenho uma imunidade, não venha a União querer tributar a imunidade disso, até porque senão eu vou prejudicar essa imunidade que é constitucional. Então, ele deixa isso bastante claro aqui. Essa foi a primeira decisão onde já se começou a pensar na tributação de custos, né? Ou de recuperação de custos. Aí depois a gente tem um recurso muito próximo àquele que hoje a gente está discutindo, do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, mas que põe em sistemática de repercussão geral. E aí, em seguida, a gente tem a repercussão geral, que hoje está com embargo de declaração e recentemente foram processados todos os processos no Supremo Tribunal Federal, e perdeu o objeto a DC-18 porque já julgou em repercussão geral o RE 574706, aonde justamente se discutiu se o ICMS poderia compor a base de cálculo de PIS e COFINS. Aqui a situação é completamente diferente. Aqui, o que a gente está fazendo? A gente tem uma despesa de PIS e COFINS que está lá no nosso lucro real, e essa despesa era de 10 porque ela abarcava o ICMS na base. Aí a gente tem toda uma discussão se esse ICMS poderia entrar na base de PIS e COFINS, porque esse dinheiro ele entra, eu recebo, eu sou um arrecadador, eu recebo por conta e ordem do Estado, eu cobro do próximo da cadeia por conta e ordem do Estado e repasso esse valor ao Estado. Esse foi o racional. Apesar de estar com embargo, de não estar julgado, o que alega a Fazenda? A Fazenda alega, olha, um dos motivos dos embargos, isso aqui é uma reforma tributária, porque o mesmo racional se aplicaria ao lucro presumido, a CPRB, a todos os tributos. Eu sempre entendi que isso não era verdade. Concordando ou não com essa decisão do Supremo, eu sempre entendi que isso não era verdade. E por quê? E aí a gente vai adiante. O ST, o Supremo disse, não vou olhar para o ST porque essa matéria é infraconstitucional. Vem o STJ e diz, olha, todos os tributos incidem
sobre a repercussão econômica que outros tributos e custos têm no preço daquele produto. Aqui, como esse tema está na nota, você não tem esse direito. Infelizmente, é o que tem prevalecido no STJ. Para mim, de duas uma. Ou está certa a decisão do Supremo, e se ela estiver certa quanto ao ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, o ST deveria ter a mesma destinação, necessariamente. Aqui eu não tenho nem a discussão de tributo recolhido ou tributo destacado. Ele é inteiramente recolhido na forma como destacado. É meramente uma questão formal. E essa questão formal é o quê? É uma questão de ele não estar destacado na nota de venda do substituído. Mas ele está destacado na nota de venda do substituto, não integrou a base do substituto, é verdade, mas ele se soma à base do substituído e este é um tributo de repercussão, necessariamente. Se o ST gera crime, se é o ICMS, se é o mesmo ICMS, mudando apenas a forma de arrecadação, eu vou dizer que é um outro tributo, ou eu vou dizer que é o mesmo tributo. Se é o mesmo tributo, mudando apenas a forma de arrecadação, não há que se ter um PIS e COFINS superior para quem justamente antecipa integralmente o recolhimento do ICMS. Esse é um entendimento meu. Mas, enfim, não é o que está dito aqui. Aí a gente tem a CPRB. Antes de falar da CPRB, vou falar do ISS. O ISS teve o mesmo voto do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, por parte do ministro Celso de Mello, que já se aposentou e saiu em vista para o ministro Dias Toffoli. Eu pergunto, é a mesma coisa? Aqui entendo que não. Porque o ISS é um serviço, é um tributo próprio do contribuinte prestador do serviço. Eu sempre terei a repercussão econômica. O imposto de renda que eu pago vai repercutir. Quando eu formo o meu preço, todos os meus custos e despesas repercutem naquele preço. Me parece que o ISS, diferentemente do ICMS, até por ele não ser não cumulativo, o ST é não cumulativo, mas o ISS não. E como o ISS é próprio daquela pessoa jurídica, não sei se eu vejo uma diferença entre o ISS, que o prestador do serviço paga, e o imposto de renda que ele paga, o INSS do funcionário que ele paga, porque tudo isso está repercutindo diretamente no custo do serviço. Já a CPRB é diferente. Por quê? Porque a materialidade de incidência é a mesma do PIS e COFINS. É a receita bruta que a gente acabou de definir. Se a receita bruta que a gente acabou de definir, e se o Supremo decidiu, sabe, se não é a de PIS e COFINS, por que essa decisão é diferente para a CPRB, cuja materialidade é idêntica? É a receita bruta. Eles foram pelo lado de ser um benefício fiscal e um caráter opcional. Olha, CPRB, como é um benefício fiscal, um caráter opcional, eu não tenho que declarar inconstitucionalidade nesse ponto. Sabe que quando eu vi isso à primeira vista, eu balancei para concordar. Por quê? Porque isso aí é das antigas, o pessoal discutiu o lucro presumido, aí a gente vai entregando a idade, mas o pessoal discutiu o lucro presumido, para dizer o seguinte, olha, eu fiz a opção pelo lucro presumido, mas ao final do ano eu verifiquei que eu não tive um lucro de 8% no meu comércio, tive prejuízo. Como eu tive prejuízo, eu quero fazer o ajuste. E por que não pode fazer o ajuste? Por que é constitucional ser definitiva a base do presumido? Porque é uma opção. Você adere se você acha que para você é melhor. Se ela é uma opção, eu não vou declarar a inconstitucionalidade, porque eu tenho uma norma correta ali que tributa o lucro. Aí eu tenho uma outra que diz, aqui é uma forma simplificada que você pode adotar se você quiser, para apurar uma presunção de lucro. Ah, mas virou uma ficção, porque sabidamente ela é diferente da presunção. Não tem problema. Você não foi obrigado a optar por isso. Então, num primeiro momento, eu pensei, está correta essa decisão. Num segundo momento, eu pensei, não, em primeiro lugar, a CPRB tem um momento que ela não foi opcional. E ela prejudicou bastante gente, que para muita gente foi prejudicial, para muita companhia foi prejudicial. Mas ainda que ela tivesse sido opcional para todo o período,
O presumido fala, eu vou presumir que o seu lucro é de tanto. Ele não diz que você vai tributar sobre o seu lucro real. Ele disse, eu vou tributar sobre um lucro que eu vou presumir assim, você opte se você quiser. A CPRB está dizendo, eu vou trocar a tributação do INSS sobre a folha por uma tributação sobre a receita bruta. Ele não diz sobre uma presunção. Ele não diz sobre algo que vai. Ele fala que vai tributar sobre a receita bruta. É possível no ordenamento jurídico, ainda que se trate de benefício, de eu alterar um conceito que já é estabelecido dentro do próprio ordenamento tributário, do conceito de receita. Eu poderia fazer isso só para o benefício. Me parece que aí não. Essa é a grande diferença do Brasil da CRE. É o que me parece, tá, gente? Aí a gente vem para a subvenção. João, quer mais um segundo aqui? Tranquilo. Então, eu vou terminar aqui um segundo, já termino aqui a subvenção. A gente tem a subvenção, aí a gente tem algumas coisas, né? Primeiro, a gente tem a subvenção para custeio, subvenção para investimento. A de custeio era tributável, e a de investimento, eu digo era, a gente já vai chegar na discussão, e a subvenção para investimento, eu não precisaria tributar desde que eu seguisse os requisitos da lei. Aí eu tive os requisitos da lei, 12973, o artigo 30, e aí veio a Receita Federal e passou a tratar totalmente diferente o entendimento dessa lei. Então, quais eram os requisitos da lei, no meu ponto de vista? Que fosse uma subvenção para investimento, para se fazer investimento em uma determinada região, por exemplo. Que se mantivesse esse valor em reserva, na época reserva de capital, depois reserva de lucros, depois uma reserva específica de incentivo fiscal, tá? Dentro da reserva de lucros. Então, essa era a condição. E dentro dessa condição, o que a gente tinha que fazer? A gente tem uma norma antilesiva dizendo, olha, eu não posso, eu estou subvencionando você, companhia, você não vai mandar isso para o sócio. Então, você só vai poder usar essa reserva para aumento de capital ou absorção de prejuízo e não vai poder distribuir lucro até a recomposição disso nos 5 anos posteriores ou, inclusive, se você fez isso nos 5 anos anteriores. Pronto, norma antilesiva específica, correta, no meu ponto de vista. E aí veio a Receita e falou, eu quero que você mostre que esse dinheiro que está em reserva, exatamente o montante do seu incentivo fiscal, você tem carimbado esse dinheiro que você usou e mais, você não usou para um investimento qualquer, você usou para imobilizado, para não circulante. Muitas vezes a empresa investiu antes de usar o incentivo, né? Ela investe para depois começar a operar e depois usar o incentivo. Então, eu sempre achei bastante difícil de se cumprir aquele entendimento e deslocado da própria redação da lei. Como reação, vem o Congresso, aprova a Lei Complementar 160 de 17, e aí ela diz, olha, não vai poder se exigir nada além do que está nessa lei. Fica vedada a exigência de qualquer outra coisa para os incentivos e benefícios fiscais de ICMS. Aplica-se, inclusive, para aqueles que foram considerados ilegais porque aplicados ao largo do CONFAS, que era uma das alegações. Se não estiver seguindo o CONFAS, não pode. Aí, obviamente, ela evitou a aplicação dessa lei quase que como um todo, ressalvou ali a região do Amazonas, né? Então, e aí ele fala, se tem registro de depósito, está ok. Muito bem. Aí vem acórdãos do CARF aplicando isso e fala, tudo bem, não, você a fiscalização disse que está glosando, está tributando essa subvenção, porque você não jogou previamente, essa exigência não existe para aceita e não da lei. A outra é, olha, você está fazendo exigências aqui que estão fora da lei, a exigência é só essa. Aí vem a solução de consulta em 2011, que fala, vamos aplicar a lei, não vai se exigir nada, só que tenha entregue esse benefício lá, o registro, o depósito, etc., se ele for contrário ao CONFAS. E depois vem a 145 de 2020, fala, eu vou seguir a lei, mas eu quero a contrapartida. E aí os requisitos seriam, se tratar de incentivo ao benefício do CMS, ou ele seguiu o CONFAS, ou ele passou pelo registro e depósito, se ele estiver em desconformidade com o CONFAS, que era a exigência da Lei Complementar 160, tá?
foi mantido em reserva de lucros, ou seu uso se limitou àquele possibilitado pela lei. E, aí é que eu pergunto, a lei que concedeu incentivo prevê ou não contrapartida? Essa é a questão, a lei prevê ou não contrapartida? Eu acho que, se a gente for para o caput da lei, ela diz subvenção para o investimento. E aí ela diz concedidas como estímulo na implantação e expansão. Não precisa ser uma prova de que eu investi em alguma coisa específica, com a discussão do período, com a discussão do quantum, se é em ativo não circulante ou não, mas a lei deveria prever essa contrapartida no sentido, você precisa estar aqui, não é aquela transição só de papel. Essa é uma discussão que eu estou trazendo aqui para discussão, assim como eu trouxe o resto, eu estou firmando um posicionamento aqui, mas estou trazendo para discussão. E esses efeitos, esteja ou não dentro da Lei Complementar 160, é redução de custos da receita bruta. Para IRPJ CSLL, ele não é receita bruta tributável, mas, veja só, se eu deduzir e eu não tiver esta isenção, eu devo, a isenção da Lei 160, como é que eu reequilibro isso? Não é que eu quero tributar como uma receita, não. Mas se eu estiver no lucro real e eu deduzir, a forma de anular uma dedução é receita em períodos diferentes, porque eu passo a não ter aquele direito. Então, é o que me parece, mas desde que eu não esteja enquadrado na Lei Complementar 160. Aí a gente vai para a STJ. Dois julgamentos da STJ, o que eu estou citando e o que eu estou mencionando lá em cima, que veio antes. Ele nem entra nessa discussão, gente. Ele entra numa discussão primeiro e diz, tá bom, você vai deduzir aqui o teu tributo esse que você não vai pagar e não vai ter que trazer para a Receita, e tudo bem. Por quê? Porque se eu não puder deduzir isso aqui como uma despesa legítima, eu estou onerando um benefício estadual por uma tributação federal. O sacrifício do Estado está sendo onerado por uma tributação federal e isso fere o Pacto Federativo, a autonomia federativa. Então, com base nessa decisão, todo o resto perde o sentido, não importa se é receita, se não é receita, se deve ser computado ou não. É o que me parece, depois desses dois julgados, o primeiro foi em sessão, me parece que é um posicionamento aqui já afirmado pelo STJ. Gente, eu vou parar por aqui, porque senão vou muito além do meu tempo e qualquer coisa a gente volta em outros temas aí. Tá ótimo, obrigada. Karen. Muito obrigado. Nereida, quer fazer alguma consideração? Seu som. Isso aí, eu estou colocando o som agora. Bom, adorei aí, parabéns aí pela apresentação, a questão da discussão de receita bruta e mais ainda essa questão da base de cálculo ICMS, da base de cálculo PIS/COFINS, que eu concordo com você no primeiro posicionamento. A primeira decisão, ela é tratar isso como receita e não incluir na base de cálculo, para a gente que conhece contabilidade, é diferente, né? É uma situação diferente. E essa questão da subvenção, e essa questão da subvenção para investimento é uma história, é uma discussão que, como bem a Karen falou, primeiro era se era custeio ou investimento, e isso vem lá desde o parecer normativo lá de 1978, e agora, mesmo a lei complementar trazendo esses dois parágrafos como exceção, eu entendo em relação ao CAPT, tem-se a discussão também, né? Se a lei não prevê contrapartida, e de fato, eu acho que a gente tem que prestar atenção nesse artigo 1º, porque tem absurdos aí, tem gente que achando que a isenção, a própria imunidade é uma subvenção. Então, tem que tomar cuidado, né? Tem que realmente tomar cuidado e analisar caso a caso para tratar e enxergar o que é subvenção. São essas as colocações, eu não sei se alguma questão no chat a gente não trouxe nenhuma questão, não sei se o Pedro Anan quer levantar alguma coisa, Pedro.
Por que a gente não ouve o professor Schwery primeiro e aí a gente faz essa rodada toda, hein? Também Isso. tem mais coisa. Boa ideia. Perfeito. Professor Schwery, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Com a palavra, por favor. Obrigado, João Paulo. Falar depois da Karen fica muito mais fácil, né? Porque o pessoal já fala assim, puxa, valeu a pena ter estado aqui, já aprendi muito, então qualquer coisa que a gente fale já tem sentido. Eu vou tratar de um tema, deixa eu pôr aqui, dividir com vocês alguns slides aqui, são pouquíssimos slides, fiquem tranquilos, não vai ser aquela coisa chata, não. Estou propondo uma discussão a partir dessa pergunta, dessa afirmação, na verdade é um trabalho que eu escrevi naquela coletânea em homenagem ao Ricardo Maris. Eu tenho feito alguma cruzada para que se compreenda isso, quase que dizendo, olha, vamos entender que renda disponível é renda líquida. Então, esse é o tema que eu tenho enfrentado bastante, porque, agora vamos lá. Primeiro ponto para tentar conversar sobre isso, eu gostaria de falar sobre o conceito de renda, mas o conceito econômico de renda. Talvez a gente tenha uma mania, assim, quando a gente entra no imposto de renda, a gente se apaixona pelo imposto de renda da pessoa jurídica e começa a falar do IRPJ, IRPF, etc. Como se renda da pessoa jurídica fosse uma coisa muito diferente da pessoa física, como se, veja, como se existissem pessoas jurídicas e pessoas físicas. Eu costumo dizer em aula, olha, no dia que você der um beijinho numa pessoa jurídica, você pode me dizer que ela existe, mas até lá não me venha com essa história, não. Pessoa jurídica, pessoa física, são criações do direito. O que existe é indivíduo. Nós somos indivíduos de carne e osso. Quem tem capacidade contributiva é o indivíduo. A tributação deste indivíduo pode se dar por várias cédulas, que são modos de se buscar a capacidade contributiva desse indivíduo. Ele pode vender um bem e vai ter uma cédula de ganho de capital. Ele pode receber salários, aluguéis, vai naquela cédula da tributação progressiva. Ele pode ter aplicações financeiras, ele vai ter uma cédula própria. E ele pode ter uma atividade empresarial, e vai numa cédula que o direito chama IRPJ. Mas o IRPJ nada mais é que é um modo de tributar a renda do indivíduo, a renda oferida pelo meio empresarial. Portanto, a primeira noção que eu queria dizer, quem tem capacidade contributiva é o indivíduo. Não é a pessoa física nem a pessoa jurídica. Pessoa física e pessoa jurídica são manifestações do direito. A capacidade contributiva é do indivíduo. Segundo ponto, que eu quero pegar essa parte de cima do meu slide, conceito de renda. Existem vários conceitos econômicos de renda, mas, de algum modo, existe um consenso, que é aquele conceito mais abrangente de renda, aquele que a gente chama o conceito fundamental de renda, é o sistema chamado SHS. Qual é a ideia do SHS? Agora eu quero medir a renda do indivíduo. Lembre-se, não é pessoa física, não é pessoa jurídica, o indivíduo. Eu quero tributar o indivíduo por algo, por uma manifestação de que ele pode pagar. Essa ideia do conceito de renda tem a ver com eu quero tributar uma pessoa que tem condições de contribuir. Aquela pessoa, então, o que se busca é o bem-estar da pessoa. Quanto maior o bem-estar da pessoa, maior a capacidade de ela contribuir. A ideia é muito simples. Uma pessoa que não tem bem-estar, uma pessoa que está numa situação matando o cachorro a grito, como diz, que está sofrendo, se eu tributar essa pessoa, coitada dessa pessoa, não vai sobrar muita coisa, ela já está matando o cachorro a grito. Agora, se a pessoa já está confortável, veja um caso que nem o Pedro Anã. Pedro Anã é um cara que está confortável, bem de vida, etc. Este é um cara que é bom tributar. Porque se eu tiro o dinheiro do Pedro Anã, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente dar uma opinião legal a mais e vai até recuperar. O Pedro Anã já está naquele ponto da vida que ele trabalha o quanto ele quer, de tão bem. Ou seja, quanto maior a comodidade, quanto maior o conforto, melhor eu tributar. Então, a tributação da renda é buscar o bem-estar. Como eu não consigo, idealmente, se você vê isso na literatura econômica, o ideal seria se eu fosse capaz de colocar um aparelhinho na cabeça de cada um, quase um divã, vai, colocar cada um e falar assim, como é que você está se sentindo? Eu estou muito bem, estou tranquilo. Pague imposto.
Como é que você está sentindo? Ai, eu estou desesperado, tenho um monte de problema, não sei o que, tal, não sei o que fazer. Melhor não tributar, porque não adianta nada, esse cara não vai conseguir produzir riqueza. Então, o mais eficiente, olha a expressão, o mais eficiente é tributar segundo o bem-estar. Por acaso, bate com a ideia jurídica da justiça de tributar segundo a capacidade contributiva. Mas eu buscar o bem-estar, medir o bem-estar. O sistema SHS parte dessa ideia, que se busca tributar o bem-estar. Renda nada mais é que um proxy do bem-estar. Como é que eu posso saber se uma pessoa está muito bem? Um modo fácil pelo consumo. Consumo é o momento máximo do bem-estar, é muito bom consumir. É gostoso, né, gastar. É gostoso poder gastar, fazer aquela viagem. Que saudade daquelas viagens que a gente fazia. É muito bom poder gastar. Ah, é bom, é? Tá gostando? É? Paga. Paga. Você tá feliz? Paga. Então, como o consumo indica felicidade, indica bem-estar, paga. Ou o outro critério que aparece ali do lado é a poupança. Poupança nada mais é do que um bem-estar, diz bem-estar porque é a possibilidade que eu tenho de poder vir a consumir no futuro. Mais uma vez pegando o Pedro Anã. No ponto que ele está, se ele parar de trabalhar, ele sabe que ele vai poder continuar consumindo, porque ele tem uma baita poupança. Poupança dele, eu não estou falando... Gente, desculpa abrir esse jogo com você, com o pessoal, mas estamos aqui íntimos, só nós aqui, ninguém está ouvindo a gente, imagina, só o YouTube inteiro. Mas o Pedro Anã tem uma baita poupança guardada e que dá bem-estar, porque é o bem-estar de saber que pode consumir. Então, consumo presente e o consumo futuro são bem-estar. E este é o conceito econômico de renda. Mas você me fala, não, peraí, renda não é isto. Renda eu aprendi que é aquilo que eu ganho menos as despesas. Isto é a renda. Gente, se você enxergar, e agora olha as duas equações, a de cima e a de baixo, e tenta colocar o igual, e vai ficar fácil de imaginar que se eu pegar minha renda bruta, aquilo que eu ganhei, menos aquilo que eu gastei, que não era consumo nem poupança, vai dar o consumo e poupança. Se eu ganho 10, 2 eu gasto com o que é necessário para ter minha receita, sobram 8, que é o meu consumo e minha poupança. Ou seja, o convite que a gente... é assim, você aprendeu que renda é receita menos despesa. Eu digo que renda é consumo mais poupança. Eu digo, nós falamos a mesma coisa. Ou seja, receita menos despesa necessária é igual a despesa desnecessária mais o investimento, mais a poupança. Por que isso é importante começar daqui? Porque eu vou querer caminhar para saber o que é uma despesa dedutível, toda aquela pergunta. Essa equação já está revelando. A despesa que eu vou deduzir da receita para chegar ao consumo mais investimento é aquela despesa que não se confunde com o consumo. Ou seja, eu tenho 2 tipos de despesa. Uma que é necessária e outra que revela bem-estar. Então, quando eu tiver uma dúvida sobre uma determinada despesa, você deve ser deduzida da receita para chegar ao lucro? Eu vou fazer a pergunta, essa despesa é necessária ou ela revela bem-estar? Porque se ela revela bem-estar, ela não tem que ser deduzida, ela é a própria renda tributável. A despesa de bem-estar é a renda tributável. Então, eu não deduzo da receita a despesa de bem-estar. Eu deduzo da receita a despesa que não é de bem-estar. Porque o que sobra é a despesa de bem-estar ou a poupança. Então, percebam, a partir desse pequeno esqueminha que eu estou fazendo aqui, que eu já tenho uma bela noção, que eu já começo a intuir o que é uma despesa dedutível ou não dedutível. Dedutível do quê? Dedutível da receita, de tal modo que o que sobre seja consumo mais poupança. Não sei se está clara essa questão, Nerida, estou olhando para você, está clara essa noção de equação. Então, eu pego uma despesa, ou ela está do lado de lá da equação, porque é uma despesa necessária, ou do lado de cá, porque ela é bem-estar, ela é consumo. E aí fica esse critério. Então, é este o primeiro ponto para eu saber da dedutibilidade. Despesa, você é consumo ou você é necessário? Você é uma despesa que não é consumo, que não revela bem-estar. Claro que existem casos difíceis. Um exemplo que sempre a gente dá em sala de aula é a despesa médica. A despesa médica, ela está do lado das despesas necessárias ou do consumo?
As pessoas vão dizer assim, claro que está uma despesa necessária, claro que tem que deduzir. E eu costumo falar, vamos pensar bem. Vamos pensar bem. Eu, pelo menos, e desculpe-me, devo dizer com toda clareza, eu pago o plano de saúde para meu conforto. Porque eu não quero ficar numa fila no INSS. Eu quero saber que na hora que eu tiver algum problema de saúde no futuro, eu vou ser atendido. Eu quero saber que eu vou estar num bom hospital. Então, isso desculpe-me, o meu plano de saúde, vamos dizer claramente, não é uma despesa necessária para mim. Ela está do lado de cá. Ela é bem-estar. Eu pago o plano de saúde para ter a tranquilidade de continuar tocando a vida. Quer dizer, é claro que sim. Ah, mas educação. Educação é necessária. Eu digo, vamos olhar bem. Existe alguma parte que pode ser. Mas quando eu pego uma escola bilíngue, qual é a diferença que tem entre eu pagar uma escola bilíngue, que eu vou dizer que é necessária, ou eu mandar o meu filho para ir passear 6 meses na Europa e aprender uma língua lá? Também aprende língua do mesmo jeito. Ninguém ousaria dizer que a viagem do meu filho para a Europa por 6 meses é uma despesa dedutível, embora seja para a sua educação. Ou seja, o que é difícil é a gente saber quando a despesa é necessária e quando ela é bem-estar. Existem os casos cinzentos, aqueles casos que você vai defender de um lado ou de outro, onde é necessário, na verdade, que muitas vezes que o legislador venha e se posicione, num sentido ou no outro. Porque, até para tirar a discussão, são os chamados hard cases, os casos difíceis. Mas eu queria pôr como conceituação, talvez como enfim, são conceitos. Um é um conceito lá de cá e outro de lá. Conceitos indeterminados vão exigir uma determinação. Mas eu acho que isso ajuda a gente a enxergar um pouquinho da questão que a gente vai avançar. E quando a gente chega no direito positivo, no conceito de renda, agora como ele está no Código Tributário Nacional. Por que eu chamo Código Tributário Nacional, gente? Eu tenho insistido muito com isso. O conceito de renda, o fato gerador do imposto de renda, isso não sou eu que diz, quem diz isso é a Constituição, artigo 146, o fato gerador, quem define é a lei complementar. O CTN não está aí de graça, ele está cumprindo um papel, um mandato dado pela própria Constituição. A Constituição disse, vai lá e define o que é fato gerador. Então, isso não é desprezível, não. Eu preciso olhar o que ele diz. E olha que coisa interessante, ele vem e põe aquisição de disponibilidade. Muita gente fica falando o que é disponibilidade econômica, jurídica, que é renda e tal, mas eu acho fundamental, eu acho, na verdade, quem ensinou isso, insistiu com isso, foi o professor Alcides Jorge Costa. Ele sempre falou, pega a palavra aquisição de disponibilidade, porque é aí que está toda a questão. Renda, segundo o CTN, fato gerador, é só a renda disponível. Só uma renda que está disponível. Disponível por quê? Como eu escrevi aqui, renda disponível é a renda passível de ser empregada pelo contribuinte como lhe aprouver, inclusive para pagar impostos. Então, está disponível para você ir ao cinema, está disponível para você qualquer coisa, inclusive pagar impostos. E isso se liga diretamente à ideia da capacidade contributiva. O que é a capacidade contributiva, se não a capacidade de pagar impostos? Então, a renda, quando disponível, revela que você pode pagar impostos. Vejam, gente, eu quero chamar a atenção que o artigo 43 concretiza o princípio da capacidade contributiva. Conversa com ele, avançando nisso. Me perguntaram certa vez, professor, seria possível mudar, fazer com que eu tribute, como nos Estados Unidos, com base na renda accrual, com a renda ainda não realizada? Minha afirmação, meu entendimento que eu respondi lá e que continuo pensando assim, sujeito naturalmente ao debate, Nereida, já se trago até como tema de debate, eu penso que teria sido possível, não fosse o fato de o sistema tributário já ter andado para a renda disponível. É dizer, estou invocando aqui o princípio da proibição do retrocesso. Quando eu penso capacidade contributiva, ela é muito abstrata. Mas a lei complementar concretizou a ideia de capacidade contributiva, pondo uma manifestação de capacidade contributiva como sendo capacidade de pagar. No que eu tenho este avanço no ordenamento, se eu hoje admitisse uma tributação de quem não tem a capacidade de pagar, de quem não tem
de fazer com que bem lhe aprover, inclusive, pagar impostos, que seria o ECRO. O ECRO, no fundo, é isso. O que é o ECRO? É tributar aquele que ainda não pode fazer. Eu não posso fazer nada com isso, mas eu tenho que pagar imposto. Eu estaria retrocedendo naquela aproximação da capacidade contributiva. Veja, eu não estou afirmando que a capacidade contributiva em si exigiria a disponibilidade. O que eu disse é que a disponibilidade de tal modo concretiza a capacidade contributiva que revogá-la seria um retrocesso. Não sei se eu fui claro com o sentido. Ou seja, a capacidade contributiva seria abstrato, mas no sistema brasileiro ela foi concretizada a partir da disponibilidade. A disponibilidade é uma concretização da capacidade contributiva. E revogar isso seria voltar atrás naquilo que eu avancei na capacidade contributiva, e me parece que isso é inviável. Disponibilidade é o critério determinante da capacidade contributiva na tributação da renda. Eu só posso tributar a renda disponível, aquilo que está disponível para mim. Tudo bem? Quando eu vou para a legislação, veja como tudo conversa. Se eu quero buscar uma renda disponível para mim, eu vou tirar da receita bruta aquilo que não é disponível, aquilo que eu não posso fazer o que eu quiser. Por que isso, gente? Vamos tentar enxergar, vamos retomar 2 slides atrás. Eu dizia, bem-estar, eu faço o que eu quiser com aquilo, eu tenho algo a meu dispor. Já a despesa necessária, ela não está a meu dispor, eu não tinha possibilidade de utilizar para o meu bem-estar. Então, o que é a despesa necessária? É aquela indisponível, aquela que não revela disponibilidade. A pedra de toque para eu saber o que é uma despesa dedutível é dizer aquela que não revela disponibilidade. Porque aquela que revela disponibilidade, aquela que sobra disponível, ela não é dedutível. Vamos lembrar da receita, da equação original? Vou pegar a receita, vou tirar as despesas indisponíveis, sobra aquilo que é disponível, que é o consumo. Aquela noção de consumo, o consumo tem a ver com a disponibilidade, aquilo que está disponível, é uma renda disponível. Uma parte da minha renda é indisponível, outra parte da minha renda é disponível. A indisponível é aquilo que eu tenho que gastar, e portanto eu tenho indisponível. Aquela outra parte eu não preciso gastar, gasto se quiser, é o consumo, é o acréscimo patrimonial, é aquela parte que eu tenho do segundo lado da equação. Então, veja, eu consigo interpretar o artigo 311 do Regulamento do Imposto de Renda a partir de uma ideia de estar disponível ou não. A despesa, deduzir uma despesa é dizer, isto não revela disponibilidade. Veja o diálogo completo. Então, dizer, gente, eu trabalhava com imposto de renda há mais de 30 anos, quando eu escrevi esse trabalho para o Ricardo, e quando me veio eureka! Eureka! Para mim, isso é eureka. Gente, sabe a alegria? Eu fico imaginando como é que deve ter sido para o Newton quando caiu uma maçã. Porque é algo parecido para mim quando eu olhei o artigo 311 e falei, o artigo 311 está falando o que o 43 diz. Ele está dizendo que a despesa dedutível é aquela que não é disponível. Olha como é perfeito, como tudo funciona, tudo se encaixa. Então, a partir daqui eu consigo interpretar esse dispositivo, esse conceito de necessidade. A necessidade é a causalidade entre a despesa e a receita. Ou seja, eu tenho para ter aquelas receitas, eu tive aquelas despesas eram necessárias para aquela receita, eram indisponíveis. Eu não fiz aquilo porque queria, eu não fiz aquilo, lembre-se, como consumo. Não era um ato de satisfação, era algo voltado à obtenção de receita. Claro que pode ser que eu faça aquilo para ter uma receita e não tenha receita. O exemplo é conhecido, o Willis Gandler usa esse conceito que eu gosto muito. Se a despesa fosse dedutível se eu tivesse receita, ele diz, então, quer dizer, se eu comprar uma mercadoria, faço um pagamento, e o meu fornecedor faliu, e eu não recebi nada, eu não posso deduzir? Claro que eu posso, porque eu faço despesa para ter a receita. Se eu vou ter a receita, é uma eventualidade. Mas o fato é que eu não fiz isso por liberalidade, leia-se, eu não fiz isso por consumo, leia-se, não era um valor disponível, era um valor que eu estava ainda indisponível, porque comprometido com a obtenção de receita. Despesa necessária é aquela comprometida com a obtenção de receita. E usual, a despesa usual, esse é um conceito bastante interessante. O que significa usual? Usual, pelo amor de Deus, usual não significa que todo mundo faz.
Se eu dissesse que despesa usual é aquilo que todo mundo faz, eu acabaria com inovação. Qualquer empresa que inove, que faça um gasto que ninguém jamais fez, esse gasto seria indedutível, não faz nenhum sentido. A ideia de usualidade tem tudo a ver com a teoria do ato anormal de gestão. Ou seja, essa teoria francesa, e bastante claramente recebida pelo nosso sistema, a dizer, um gasto será necessário quando ele for no interesse da empresa. Ele será usual quando no interesse da empresa. Ele não será usual quando não é no interesse da empresa, quando é no interesse estranho à empresa. A usualidade ou não se revela pela ligação ou não com o objeto social. Se está o gasto ligado ao objeto social, ele é usual. Ele está dentro daquilo que se espera daquela empresa, naquele objeto. Se o gasto não se relaciona com o seu objeto, ele não é usual. E assim fica um critério mais adequado para saber o que seria usualidade. Então, enfim, o que a gente pode aprender aqui? Quando é que a renda do contribuinte está livre para pagar impostos? Quando é que ela revela capacidade contributiva? Quando a renda for abatida dos gastos associados à própria obtenção da renda. Ou seja, aquele gasto para a obtenção da renda não está livre, não está disponível, não revela consumo. Não revela consumo. As despesas operacionais não configuram consumo e não são, portanto, passíveis de tributação. Por isso é que eu concluo, renda disponível é renda líquida. Muito obrigado. Era isso que eu podia apresentar para vocês. Eu espero ter atendido o nosso tempo. Acho que isso, pelo que eu vejo aqui, foi exato. Excelente, professor. Depois da apresentação do Pedro, da Karen, agora do professor Chueire, está um pouquinho com a cabeça quente, né? Algumas dúvidas aqui. Mas, Nereida e Pedro, não sei se vocês concordam, a gente faz as perguntas no final, pode ser? Eu faço a palavra agora para o professor Bruno, e depois a gente conversa. Eu anotei algumas questões aqui também. E a gente fica com a cabeça mais quente agora, com o Bruno. Exatamente. Né? Pois é, exatamente. Bom, Bruno, boa tarde. Agradeço demais você aqui mais uma vez. E está com a palavra. Seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Boa noite a todos e a todas. Boa noite aí, meus colegas, né? Pedro, Nereida, professor Chueire, Karen. Prazer estar com vocês mais uma vez. Espero estar sempre, né? Acho que é muito gostoso a gente discutir esse tema aí. Imposto de renda é uma delícia, né? O Chueire falou agora sobre o Eureka, né? Eu queria dividir com ele que eu tive o mesmo Eureka, mas não estudando. Eu tive quando ele falou isso pela primeira vez. Eu estava no Rio de Janeiro, eu lembro bem, era um evento do SEAD, lá que é organizado pelo Sérgio André Rocha, e ele trouxe uma apresentação que tinha a ver com isso, mas era sobre a dedutibilidade dos atos ilícitos, que era uma coisa que eu sempre intuía. Eu falei, não, mas olha, isso aqui é necessário, isso aqui tem que ser dedutível, né? Eu intuía, assim, mas eu não conseguia fundamentar. Aí ele deu este mesmo fundamentação e avançou para os atos ilícitos. A gente pode até discutir isso aí adiante. E eu dizia, olha só, é isso, é verdade. Então, uma coisa que eu sempre intuí, ele que conseguiu concatenar ideias aqui, foi muito legal. Então, eu tive um eureka a partir dele, né? Eu sei que ele gosta de ouvir isso, porque ele é um professor nato, né? Ele brinca sempre que ele é um professor que advoga, não é um advogado que dá aula, né? Não é o meu caso, eu já sou o contrário, eu sou um advogado que dá aula. Mas foi interessante também esse primeiro apontamento do professor Chueire, porque ele tem muito a ver com o que eu vou falar, que é a dedutibilidade de despesas, né? E ele já deu toda a fundamentação teórica para a gente falar sobre isso, né? Então, eu vou descrever aqui, basicamente, a legislação e aplicando, então, esses conceitos aí que ele colocou. Acho que casou bem, né? Como ele bem falou, né? Então, renda líquida... Nós ensaiamos, né, Bruno? Bruno, nós ensaiamos bastante, né? Algumas vezes, né? Renda líquida e disponibilidade, né, ajudam a concluir que todas as despesas necessárias à obtenção da renda devem ser, em princípio, dedutíveis. Então, esse é um vetor geral que deve orientar a aplicação das regras, né? Eu acrescentaria algo que ele não concorda muito, que é mais da linha do professor Ricardo Maris
e Humberto Ávila de que o princípio da universalidade, que está lá no artigo da Constituição, artigo 153, no parágrafo, ele também vai nesta linha, numa acepção particular do princípio da universalidade, na qual que diria que todos os fatores positivos e negativos devem ser considerados para a identificação da renda. Então, o professor Schwerer não adota isso, mas o professor Humberto adota e o Ricardo Maris também, numa linha de que a universalidade vem do direito civil, do conceito de patrimônio do direito civil, mas ela também vai confirmar essa ideia de que todos os fatores positivos devem ser considerados na tributação da renda e também os negativos, né? Então, de mais uma vez, um fator geral de tudo aquilo que é redução do patrimônio deveria ser considerado dedutível. Então, de um modo geral, a gente pode dizer que, em princípio, né, tudo aquilo que é necessário à obtenção da renda deve ser considerado despesa dedutível. Quando a gente vai para o imposto de renda da pessoa jurídica, e na sistemática do lucro real, que é onde isso aqui importa, o que a gente tem? Um pouco da fala do Pedro Anan no começo da nossa live. A gente tem o lucro real sendo apurado a partir do lucro líquido da contabilidade. Então, também, de um modo geral, a legislação do imposto de renda diz o lucro real é o lucro líquido da contabilidade com as adições e as exclusões, leia-se, os ajustes positivos ou negativos que a legislação tributária vai aplicar. Então, também, de um modo geral, tudo aquilo que é despesa na contabilidade, a princípio, é dedutível. Então, a gente tem que se valer do princípio das normas contábeis na definição de despesa para a gente ver o que é aquilo que reduz o lucro líquido, que, afinal, vai ser o ponto de partida para a apuração do lucro real. Então, isso está no Decreto-Lei 1598, desde lá de 1977. Já é assim no artigo 6º, né? E aí, o que cabe, então, ao tributarista, que é aplicador da regra do imposto de renda? Verificar na legislação tributária quais são as normas tributárias que tornariam despesas contábeis indedutíveis, né? E aí a gente tem dois grandes grupos de normas. A gente tem um primeiro grupo que na verdade, é a norma geral. O professor Schwerer já falou, artigo 47 da Lei 4.506, que é bastante abrangente e define um padrão geral. Então, pode estar na contabilidade. Ainda assim, eu tenho que olhar lá na 4.506, no artigo 47, que é o antigo 299 do RIR, atual 311, eu tenho que olhar lá nesse dispositivo e identificar se aquela despesa atende àquelas condições, né? O professor Schwerer também já falou. Então, eu acrescentaria, né? As despesas são aquelas não computadas nos custos, né? Porque o custo é a apropriação no resultado num momento diferente da despesa, né? Necessária a atividade da empresa e a manutenção da fonte produtora. Depois vem os parágrafos. É necessária a despesa paga ou incorrida na realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa. Então, são as despesas da atividade da empresa. E as operacionais são as usuais e normais. O professor Schwerer já falou, usual e normal não é aquilo que sempre acontece, mas aquilo que é próprio da atividade da empresa. Então, o que se construiu a partir de aplicação de casos concretos e doutrina e etc., e até por essa vinculação da renda líquida, o normal, a interpretação não pode ser literal aqui, né? Normal e usual não quer dizer aquilo que comumente ocorre, e sim aquilo que é um ato comum, um ato normal de gestão da empresa. Então, tem que ser algo vinculado à atividade da empresa, ainda que indiretamente. O alcance é muito grande. Bom, mas se o alcance é muito grande, eu tenho dois problemas aqui. Primeiro problema, muito subjetivismo para a fiscalização ou contribuinte identificarem aqui o que é normal, o que é usual, o que é próprio da atividade, e a gente sabe que não é recomendável que esta dedutibilidade fique sujeita a critérios subjetivos do aplicador, seja o contribuinte, seja o fisco. Então, o que se interpreta aqui é que esse conceito precisa ser mais objetivo. Então, não cabe
à fiscalização avaliar a qualidade da despesa. Eu digo, não vale a fiscalização decidir e ingerir na administração da empresa. Então, quem decide o que é uma empresa, uma despesa que é vinculada à atividade, é a administração da empresa. E aonde que fica, o que fica excluído? Aquilo que é absolutamente fora da atividade. Ou, por exemplo, uma liberalidade, né? Que até se adequaria a um conceito de consumo, né? Não é uma despesa necessária, é uma liberalidade. A empresa fez aquilo contrariamente aos interesses, ao fluxo normal da atividade dela, né? Então, o conceito, apesar de amplo, ele precisa ser objetivo. Não cabe à fiscalização ingerir na decisão do que é dedutível. Como que isso pode aparecer? Um carro de luxo comprado pelos diretores. Não cabe ao fiscal decidir qual é a marca do carro do diretor da empresa, né? Na ausência de norma expressa, naturalmente. Nós estamos falando aqui da regra geral. Aqui talvez seja um dos casos, os hard cases que o professor Schwery comentou. E aí o legislador poderia definir. Então, o legislador poderia dizer: carros de marca de luxo são indedutíveis, só pode ser carro normal. Estaria dentro do limite da liberdade do legislador, mas não tem essa regra. Então, na regra geral, não cabe ao fiscal ingerir na decisão da empresa de incorrer ou não incorrer numa despesa como essa. E aquilo que fica fora? Os juros do financiamento do carro do filho do dono da empresa. O que isso tem a ver com a empresa? Absolutamente nada. Então, sai até do ato normal de gestão e se qualifica como uma liberalidade, né? Então, o que não é... O conceito é amplo, tem que ser aplicado sem subjetivismos, e ele exclui, então, aquilo que é liberalidade e que está fora totalmente da atividade da empresa. Então, esse é a regra geral. Além da regra geral, a gente tem outras condições que são construções da doutrina e da jurisprudência. Eu disse que a gente tem 4 grandes regras sobre dedutibilidade da despesa. Então, ela não pode ser custo, né? Porque senão ela não é deduzida nesse momento. Ela tem que ser necessária, que é isso que a gente falou agora. Ela tem que estar comprovada, então não adianta nada conceitualmente ela ser necessária, mas não ter a prova da materialização da despesa. Isso acontece muito na prática em relação à prestação de serviços, né? Exige-se a prova da materialização do serviço. Então, é uma condição que é construída na jurisprudência e ela ser apropriada no período competente, né? Aqui também se entende que ela precisa ser, você não pode escolher quando deduzir, porque isso pode implicar uma manipulação do lucro tributável. Então, esses são os 4 conceitos gerais, além da regra geral do 311. Falado, então, sobre a regra geral de dedutividade de despesa, sem prejuízo dela, a gente tem as normas especiais, que regulam aí os hard cases. E aí eu separei aqui também, para fins de explicação, em 3 tipos. Eu tenho normas qualitativas, que impedem a dedutibilidade em função da qualidade da despesa. Por exemplo, uma multa por infração fiscal. A lei tributária vem expressamente diz é indedutível a multa, né? Totalmente dedutível. Depois eu tenho limitações quantitativas. Então, eu tenho regras que estabelecem a dedutibilidade até um determinado valor. Então, tenho lá royalties, subcapitalização, preços de transferência, várias outras normas que são exemplos de normas que prevêem a dedutibilidade até um determinado valor. Então, se estabelece distribuição disfarçada de lucros. A gente tem alguns exemplos de normas que limitam o valor da despesa. Uma questão interessante que tem em torno dessa qualitativa e quantitativa é que, em regra, na minha visão, a qualitativa, a regra geral do 311 não é excluída pelas limitações quantitativas. Então, eu tenho que ter a limitação quantitativa e ainda tenho que aplicar aquele conceito geral de despesa necessária. Então, não basta atender o limite se o royalty, por exemplo, for em benefício do filho do sócio da empresa. Vai ser indedutível da mesma forma. E, por fim, a gente tem um outro grupo que são as limitações temporais, né? Então, as provisões, os tributos que são com exigibilidade suspensa, que só são dedutíveis depois de se tornarem efetivamente dedutíveis, exigíveis, e esses são 2 exemplos. Então, a gente tem,
nas especiais, as quantitativas e as temporais. Feitas essas considerações de ordem geral, eu queria trazer mais 2 pontos aqui para a gente começar a discutir, se for o caso, né? Primeiro, tem a questão da dedutibilidade dos atos, das despesas vinculadas a atos ilícitos, né? Tá muito em voga essa questão, seja por autuações vinculadas a Lava Jato, dedutibilidade de propina, seja em função de, por exemplo, reparações de danos causados a terceiros, muitas vezes culposos, né? Temos aí os acidentes ambientais, temos as infrações concorrenciais, surge muita questão sobre a dedutibilidade dessas despesas. E aí a gente tem, nesse arcabouço que eu comentei, a gente não tem regra específica sobre esse assunto, né? E a gente vê na legislação algumas hipóteses em que há indedutibilidade por atos ilícitos, por exemplo, a multa por infração fiscal. Então, o legislador expressamente vedou, e não vedou no caso das infrações concorrenciais, nas indenizações por danos causados a terceiros, ou mesmo em relação à propina. Então, não há uma previsão expressa de norma de indedutibilidade, elas são qualificáveis, em tese, como despesas operacionais, né? Não são usuais, naturalmente, mas elas são da atividade, né? E, portanto, podem ser enquadradas, na minha visão, na regra geral de dedutibilidade, né? E aí vem uma questão muito interessante em toda essa matéria. A dedutibilidade fica muito apreciada por subjetivismo. Não, eu não vou deixar deduzir uma despesa, eu não vou incentivar alguém a praticar uma propina. Eu não posso permitir que o Estado deixe de arrecadar recursos do imposto de renda ao deduzir uma despesa de um ato ilícito. O Estado estaria sendo conivente com a ilicitude, né? Só que nada disso consta da legislação. E como disse em matéria aqui fundamental o professor Chueri, essas podem ser, obviamente, tem que analisar cada caso concreto, mas essas são despesas que estão vinculadas à obtenção de receitas ou à manutenção da atividade. Imagine uma empresa que, como houve aí, né, os vazamentos lá de barragens e etc., essas empresas que tiveram que reconstruir as barragens, fazer todas as reparações, tiveram isso como condição para continuar operando, né? Elas cometeram um ato ilícito, elas devem ser punidas pelo direito sancionador. O direito tributário não implica, né, a gente sabe que tributo não é sanção por ato ilícito. Artigo 3º do Código Tributário Nacional. Então, a ilicitude não deve ser um fator para medir quem paga mais ou menos tributo. Isso é a penalidade que é feita. E as penalidades estão aí sobrando no ordenamento. Não é porque alguém cometeu um ilícito que deve pagar mais imposto de renda por causa disso. Por fim, em relação aos ilícitos dolosos, né? Porque a gente tem os ilícitos culposos, por exemplo, a história da barragem, etc., mas ele tem os dolosos, como esses de corrupção. É muito feio defender isso, mas eu, depois de refletir muito a esse respeito, é feio assim no sentido moral, mas tecnicamente falando, a receita proveniente do ato da corrupção é tributável, né? Tem o princípio do pecunia non nollet, não é verdade? Dinheiro não tem cheiro. Se a receita decorrente do ato ilícito é tributável, por que a despesa para a obtenção desse rendimento não deve ser? Eu estou punindo a pessoa além daquilo que ela deve ser punida, segundo o direito sancionador. Eu não posso usar o direito tributário como direito sancionador. Então, por conta disso, que eu tenho convicção de que os atos ilícitos, se vinculados, obviamente tem que ver cada caso, vinculados à obtenção de receita, deveriam ser dedutíveis. Essa é a minha visão. Esse é um tema bastante polêmico, né? É até ruim assim falar publicamente sobre o assunto, mas eu estou aqui falando porque eu estou convicto desta conclusão. E um outro tema menos, vamos dizer, quente, mas que é interessante também, é a CSN, né? E a contribuição social sobre o lucro.
ele é um adicional do imposto de renda? Tudo que eu falei aqui se aplica para a CSL? Não necessariamente. É ponto indisputado, inclusive com o fisco, que a base de cálculo da CSL é diferente da base de cálculo do IR. Né? A lei, apesar de serem tributos aí sobre o lucro, que partem do lucro líquido, a base de cálculo da CSL está prevista em lei específica. Né? Muitas leis do imposto de renda, como essa, o artigo 47 da 416, foram editados antes da própria criação da CSL. E toda a técnica da legislação do imposto de renda e da CSL, todas as leis falam dos dois tributos. E quando a lei usa lucro real, ela só está falando do imposto de renda. Quando ela fala da CSL, ela fala o lucro real e a CSL. E até a Instrução Normativa da Receita Federal reconhece isso ao fazer uma tabela no anexo, dizendo lá quais normas se aplicam a cada uma das situações. Então, é importante verificar, e às vezes os desavisados não percebem, as despesas que são indedutíveis para a CSL devem contar com norma expressa. São muitas. Muitas vezes a legislação trata dos dois em conjunto, mas muitas vezes a legislação só trata de um deles. Né? Então, é necessário verificar se existe norma, aplicar os mesmos princípios do imposto de renda. Né? Eu entendo que o artigo 43 do CTN orienta a tributação da CSL também, tanto que o Supremo Tribunal Federal disse que não precisava de lei complementar para a criação da CSL, então o CTN, o artigo 43, se aplica para a CSL, né? Mas você tem que ver, então, todas as despesas a princípio são dedutíveis para a obtenção do lucro, e você tem que ver se tem norma específica para a CSL. E termino só dizendo que, na minha opinião, o artigo 47, apesar de ser anterior à CSL, ele se aplica. Né? Houve uma época na jurisprudência, houve um período, até que a Karen estava lá no CARF, deve ter julgado essa matéria, em que se entendia que o artigo 47 era só para o imposto de renda. Mas, na minha visão, como a interpretação do 47 ela é um explicitador do conceito de disponibilidade, em linha com o que o professor Schwerer falou agora há pouco, eu acho que é um explicitador também para a CSL. Então, essa regra geral, que vai acabar desencadeando no ato normal de gestão, vale tanto para o IR como para a CSL. Então, é porque ela é absolutamente conceitual e geral. Né? A gente interpreta ela fugindo da especificidade dos termos, mais trabalhando com liberalidade e ato normal de gestão, então isso também vale para a CSL, na minha visão. E a jurisprudência atualmente do CARF tem ido nessa linha também. Aplica-se o 47, se aplica. Outras normas não, aí vai para cada caso. Royalties, RED, né? Várias situações em que a norma prevê indedutibilidade ou limitação só para IR, não vale para a CSL. Então, acho que era isso. Fico aí à disposição. Agradeço de novo, João, pela oportunidade. Estou sempre à disposição e agora vamos discutir. Muito bom, Bruno. Muito bom. Vamos, então, né, para as questões. Aqui, o Michel Presepiorca fez a seguinte pergunta. Boa noite. Na visão do professor Schwerer, então, a proposta do Guedes de ganhos de capital periódicos iria contra a capacidade contributiva? Para o senhor, professor Schwerer. Bom, o Michel já respondeu. Sim, do meu ponto de vista, na medida que eu iria contra o CTN. Bom, vou começar do princípio. A proposta do ministro Guedes atualmente não seria possível sem reformar o CTN, porque não haveria disponibilidade. Então, como o fato gerador é aquisição da disponibilidade, o fato de eu ter uma mera valorização de um bem não é aquisição de disponibilidade. Ponto. Do Michel pode dar passo adiante. Mas, professor, e se fosse por uma lei complementar? Afinal de contas, o governo tem uma maioria tranquila. E se fosse por lei complementar? Na época do Fernando Henrique era assim, né? A gente falava que precisava de lei complementar, ele ia lá e fazia com tratoraço e fazia lei complementar. Assim, a lei complementar 104 foi o exemplo. Não sei se seria o caso atual. Mas e se fosse por lei complementar? Aqui, Michel, eu acabei de propor aqui que a ideia do não retrocesso. Isso eu confesso para você que é uma ideia, assim, eu não tenho jurisprudência sobre o assunto, etc.
Mas eu tenho uma intuição, um retrocesso, eu tenho uma intuição de que quando você concretiza um princípio num certo sentido, de você garante maiores liberdades, você não pode retroceder. Mas eu não tomo isso assim, eu tomo assim, algo a ser elaborado que esse grupo aqui, você, Michel, principalmente, o Michel, o João, você não sabe, mas o Michel devia estar aqui nessa live conosco, de tanto que ele conhece o direito tributário. Michel, cabe a nós trabalhar com essa ideia da permissão do retrocesso. Eu posso só fazer um Claro. comentário? Eu não sei se o pessoal que está assistindo sabe do que o Michel falou, né? Porque, na verdade, é aquela ideia do Guedes de ir tributando a valorização anualmente, a valorização de um imóvel anualmente. Aí ele diz, olha, ao invés de você pagar toda aquela alíquota de ganho de capital, 15 ou progressiva, você vai pagar pouquinho anualmente pela valorização. Quando eu li isso, eu realmente falei, gente, mas que coisa louca, né? Trouxe um regime não é nem de competência para a pessoa física, né? A coisa mais louca do mundo, mas aí... É o ECRO. Nos Estados Unidos, desculpe, nos Estados Unidos existe o ECRO opcional. Você pode... Entendi, era isso que eu pensei. Eu falei, a hora que eu li, a gente não tem ainda a redação, né? Ele fala, a gente não tem a redação dele. Se for na linha do que aconteceu com a reforma da CBS, leva algum tempo para chegar à redação. Mas, quando eu olhei a reportagem, ele disse, olha, a pessoa pode optar. Se for isso, aí, Sueli, é na linha da opção. Né? Mas cuidado. Se for isso... Cuidado, se a pessoa pode optar, faça a pergunta básica. E se ela fizer a opção e tiver um decréscimo no valor, ela pode deduzir? Porque porque ECRO, que existe ECRO, sobe e desce. ECRO só para cima não é ECRO, é outra coisa. Não, e pior, né? Para pessoa física, você tem várias isenções ali. Primeiro, você tem redução por tempo de imóvel, você tem a isenção que eu não sei se ele vai tirar para que isso fique atrativo, se for uma opção. Então, você tem isenção para vender e comprar. Quer dizer, é uma opção que, para ela ser uma opção, vamos dizer, atrativa, teria que mudar muita coisa na legislação da pessoa física. Tudo bem. Nereida. O que eu ia trazer é o debate que o próprio Sueri propôs aqui para o Bruno. Acho que vale a pena, se os preços de transferência são quantitativos, devo entender que o artigo 311 se aplica a preço de transferência. Eu acho que se você puder debater isso, eu achei interessante. Eu trouxe já, respondendo ao Chueri, a ideia dos juros, né? Porque geralmente esse transferência é custo, né? Está vinculado à produção, é difícil não atender uma regra geral de dedutibilidade. Mas e os juros? Né? Se eu tenho juros que eventualmente estão sendo repassados, por exemplo, ou estão financiando a compra do carro do filho do dono da empresa, é uma situação meio pouco imaginável, né? Numa empresa que sujeita a preço de transferência, ela faz operação intercompany para o exterior, pressupõe-se algo mais institucionalizado, mas, em princípio, eu acho que se aplicaria, sim, o 311. Posso fazer uma pergunta para o Bruno? Claro. A apresentação do Bruno foi ótima, eu só fiquei perguntando onde eu assino embaixo, né? Porque está excelente, está perfeita. Eu tenho uma pergunta para você, Bruno. Assim, é engraçado quando a gente ouve alguém falando algo que a gente pensa, de repente vem alguma ideia que a gente não tinha pensado. Eu devo dizer, Bruno, que você está endossando o propósito negocial como condição para a despesa? O que você falou foi exatamente o que eu escuto, vejo vários autos de infração, não está presente o propósito negocial, portanto é indedutível. E você parece ter deduzido, ter feito isso. Ou seja, pós-Isidoro Avante e Bruno Feierstein adotou a teoria do propósito negocial? Não entendi a pergunta. Quer dizer, para dedutibilidade de despesa, porque os autos de infração são para questionar a validade jurídica da estrutura implementada. Sim, que implicam despesas, olha, você não precisaria ter feito essa despesa. É muito comum o propósito negocial para dedutibilidade de despesa, sim. É porque, no fundo, Bruno, um ágio, por exemplo, uma operação em que se autua por propósito negocial, ele está justamente glosando a despesa decorrente daquela operação. É por isso que ele está falando, ao você trazer o propósito negocial para a despesa,
você estaria trazendo o propósito negocial para justificar a operação que gera despesa. O Schueri não é fácil, não, Bruno. Eu só quero lembrar. Não é fácil, Bruno. O caso Colgate. Vou pegar o caso Colgate antes da lei de ThinCap. Foi baseado em propósito negocial, você não precisaria ter pago aqueles juros de debêntures, você poderia, aquele valor não era necessário. Desculpe-me, foi tirado de propósito negocial mesmo. Schueri, eu estava nesse julgamento. Eu estava na Câmara Superior na época desse julgamento. Eu fiquei, para te falar a verdade, eu fiquei extremamente chateada nesse julgamento. Tá bom? Eu não tinha uma norma de ThinCap naquela época. Se eu tivesse e o lançamento fosse mantido por conta da norma, ou seja, se ela fosse anterior à operação, não ao lançamento, obviamente, se ela fosse anterior à operação, aquele lançamento poderia ser mantido e o valor seria infinitamente menor, porque eles glosaram tudo. E eu vou te dizer, eu não era a relatora do processo, eu só estava ali no julgamento, era um caso da Utumi até, eu não era a relatora do processo, mas das provas que eu vi, da sustentação oral feita, do que foi apresentado ali, o empréstimo foi tomado pela empresa sediada no exterior, porque os juros eram muito mais baixos. Então, ao invés de eu tomar um empréstimo pela empresa no Brasil, pagar uma fortuna de juros, a empresa lá no exterior toma um empréstimo por juros muito mais baixos e, desculpa, ela não tem obrigação de aportar capital aqui no Brasil. Ela pode simplesmente tratar isso como mútuo. Depois de uma norma de ThinCap, porque existe uma norma, eu tenho um limite de endividamento. Mas eu não tenho nada que impeça esse limite de endividamento, sinceramente, chegar à autoridade fiscal e dizer que eu posso trocar, que ele pode dizer que ao invés de eu fazer empréstimo, eu tinha que ter feito integralização de capital aqui, sinceramente, eu acho que isso vai muito além de eu entender propósito negocial. Eu só consigo entender propósito negocial como uma relação entre custo e despesa ao ferimento de receita. O propósito seria esse. É ou não necessário, não no sentido de ser totalmente necessário, mas vamos dizer, parece ser necessário para a qualidade, para conseguir mais receita, para o bom andamento da companhia. Ponto. Agora, esse tipo de análise subjetiva, sem uma legislação objetiva por trás, como é da subcapitalização, seriamente, esse julgamento não dá para comentar. Só para eu... o Schueri está falando... Foi para provocar o Bruno aqui. Só porque, que provocou eu. É porque ele falou em propósito negocial, que não tem despesa, só peguei o exemplo para mostrar como ele aparece muito alta inflação. O cara mencionou que toda hora aparecem despesas. Então, por isso que eu estou lhe perguntando, doravante a fiscalização, quando precisa citar algum doutrinador, vamos citar Bruno Feierstein em live produzido no dia 18 de março, em que ele afirmou que a despesa tem que ser com propósito negocial. Foi o que eu ouvi do Bruno. Não foi isso. Não é exatamente isso. Não é exatamente isso, não. Acho que são approaches totalmente diferentes. E assim, tanto no limite do planejamento quanto na dedutibilidade de despesa, se você tem um elemento negocial não tributário para justificar, isso fortalece a justificação da despesa. Mas eu disse também que não cabe ao fiscal discutir o propósito. Não cabe a ele dizer se os juros eu devo captar no exterior com variação cambial ou no Brasil com taxas mais altas e sem variação. Quer dizer, isso é uma decisão gerencial da empresa. Agora, se eu tiver um propósito negocial para explicar por que eu tomei uma ou outra decisão, quanto melhor, mas não é condição, né? É muito mais fácil. O Schueri falou, né? Tiro da receita bruta aquilo que não posso fazer o que eu quiser. Eu sempre, um balizador para enxergar a dedutibilidade da despesa que eu tinha, foi um sócio da Price que até me ensinou. Ele falou, a empresa quer pagar essa despesa? Se ela não quiser, ela é dedutível. Então, sempre vá enxergando. Está fácil pagar? Eu achei interessante isso, porque há muito eu não... Para mim foi um eureka, viu? Que eu só ouvi isso lá atrás. Eu achei bem interessante essa colocação. Eu posso fazer Claro. dois comentários sobre o que o professor Schueri falou. Um é comentário mesmo e o outro é uma pergunta para ele.
Eu achei super didática a apresentação do professor Schueri, como sempre, né? E aí achei muito legal essa relação de tributação segundo o bem-estar e a capacidade contributiva seria justamente esse bem-estar. Eu, na aula de mestrado de Imposto de Renda da Pessoa Física, acho que a gente leva 6 horas, a primeira aula inteira, discutindo o mínimo necessário à dignidade humana e ao bem-estar, justamente por conta da discussão sobre o plano de saúde. Né? É tão dedutível um plano de saúde de R$200 por mês quanto um plano de saúde de R$5.000 por mês. Eles teriam a mesma dedutibilidade e a mesma necessidade para o bem-estar e para a dignidade humana, enfim. Isso é um assunto que não acaba mais, né? A gente costuma usar até um texto da Regina Helena Costa, excelente, da ministra. Mas o que importa aqui, que eu peguei o plano de saúde como gancho, é que quando a gente faz uma declaração de imposto de renda da pessoa física, a gente mostra lá o custo do nosso plano de saúde, né, a dedutibilidade e a recuperação parcial deste custo, que são os reembolsos que a gente recebe. Então, a gente mostra o custo do plano de saúde, o custo dos nossos médicos e os reembolsos que a gente recebe. Né? Quanto que a gente gastou no médico, no tratamento. Como minha família se quebrou bastante o ano passado, eu tenho bastante disso analisando. Então, a gente tem todos os custos do que gastou e o que a gente tem de reembolso. Você veja, é justamente a lógica de eu limitar a minha dedutibilidade àquilo que eu não recupero. E eu estou fazendo esse gancho por conta da recuperação de custo que eu trouxe e do efeito desse tratamento enquanto receita bruta. Na hora que eu penso em lucro real, como eu deduzi de um lado, e aí, lembrando o que o Bruno falou, não posso escolher um momento da dedução, nem um momento de trazer aquilo para a receita, porque senão eu vou minimamente ter um efeito de uma postergação, mas na hora que eu faço essa dedução, aquilo era uma dedução porque era uma obrigação que eu tinha. Deixou de ser uma obrigação, eu recuperei parcialmente essa obrigação, se eu não acrescer isto como receita, porque a única forma de eu trazer, eu não anulo o efeito dessa despesa que, na verdade, eu não corri. Então, eu tenho um descasamento temporal aí de ano calendário, eventualmente, ou anos calendário, quando uma era devida e quando deixou de ser devida, mas eu tenho que fazer esse ajuste. Não estou falando aqui da subvenção, porque a subvenção tem a questão ali do Pacto Federativo, mas eu estou dizendo de uma recuperação de custo de um modo geral. Tá? Agora, esse conceito de... E aqui não é porque eu estou trazendo isso como elemento novo e positivo ao meu patrimônio. Estou trazendo isso como um ajuste temporal numa redução que eu fiz lá atrás. Se eu pensar em lucro presumido, Schueri, essa redução de custo não tem que entrar nem como outras receitas, nem como nada, porque receita não é. E o lucro presumido, eu já estou tendo uma presunção de que tantos por cento da receita é meu lucro e aquela é uma presunção definitiva. Se eu já apliquei essa presunção sobre a receita, eu só tributo aquilo que receita é para fins fiscais. E é por isso que essa distinção de recuperação de custo não ser uma receita é importante não só para fins das contribuições sociais, mas também para lucro presumido. Eu queria ouvir sua opinião em relação a isso. E mais uma opinião que eu queria ouvir foi quando você falou, olha, a capacidade contributiva tem relação com a minha capacidade de pagar. E me incomoda profundamente, no Brasil, a gente tem uma legislação que é para o regime de competência, não discuto, não estou contestando o regime de competência, mas eu estou dizendo o seguinte, a gente anula os efeitos contábeis da avaliação da probabilidade de recebimento daquela receita e a gente não admite o ajuste da inadimplência. Como é que fica a capacidade, ainda que eu diga, olha, capacidade contributiva é disponibilidade econômica e jurídica e não disponibilidade financeira. Mas se eu já tenho uma probabilidade de não recebimento, está acontecendo agora com condições financeiras, com quem está vendendo a prazo na época da pandemia, ou quem está tendo que fazer negociações efetivamente, aí é uma situação um pouco diferente, mas acontece isso. O que eu faço com essa situação de eu ter que adiantar recursos e sabendo que, muito provavelmente, parte deles não serão recebidos e eu jamais poderei fazer esse ajuste? Isso é um ponto, para mim, muito importante,
Porque na época que a gente estava discutindo uma reforma tributária, seja só a CBS, seja um IVA efetivo, um IBS, a gente está falando eventualmente de uma tributação de 50%, de 40%, 30 e tantos por cento, se a CBS ficar naquela alíquota, sobre uma operação, e a gente está num país que tem inadimplência, que tem venda a prazo, que tem crédito no mercado. Então, acho que isso é um ponto bastante importante num conceito de capacidade contributiva igual a capacidade de pagar. Karen, vamos tentar responder rapidinho, porque eu estou preocupado com o nosso relógio aqui. Até porque eu tenho uma outra reunião depois, então estou querendo tentar respeitar. Primeiro ponto, com relação ao lucro presumido, eu não tinha pensado muito sobre o assunto, mas tudo que você falou, assim, fez todo sentido. Me parece que realmente que a recuperação não é uma receita, não deve trabalhar de cálculo. Faz todo sentido, seu argumento é muito bom com relação a isso. Entendi a sua construção e me fez sentido. Então, não tenho que comentar muito, só é isso. Parece ser isso mesmo. Com relação ao segundo ponto, é um pouco mais complexo, porque o problema não é se eu posso deduzir, o problema é quando eu posso. É um problema mais de quando. É o problema da periodicidade, ou seja, é claro que se eu não receber, eu vou ter uma perda, e essa perda vai ser dedutível. Porque o teu problema não é que eu reconheça, o problema não é reconhecer a receita, o problema é não poder deduzir a provisão provável para a perda daquele crédito que eu tenho. E que eu só deduzo uma perda efetiva e não uma perda provável. Então, é só uma questão de quando e não se ser. Claro que se eu tiver a perda e se eu não receber, eu vou deduzir. Eu tenho várias condições que eu posso não segui-las, né? Ainda então, mais, por exemplo, agora. E nas contribuições eu não posso deduzir nunca. Mas se eu... Não, as contribuições... Vamos lá. Mas eu digo, com relação ao imposto de renda, agora, se o legislador pode impor condições para que eu deduza, esse é um tema que, na verdade, viria muito mais por Bruno, que era parte da sua despesa, quando ele falou das condições, que ele falou que tinha vários critérios, ele usou o critério quantitativo, ele usou o critério temporal, o critério quantitativo, o critério da natureza, e ele não tratou desse último, que me parece relevantíssimo, que é se o legislador pode impor condições para dedutibilidade de uma despesa que é necessária. Karen, o problema parecidíssimo com este, eu cheguei a dar um parecer, era quando a empresa não, agora com a questão do ágio, se ela não cumpre as condições para dedução do ágio, ou seja, se ela não registrou, se ela não, no caso, se ela não, no 13º, até o 13º mês, ela não registrou no cartão. Isso. Eu dizia, desculpe-me, esse é um dever instrumental que ela deve cumprir, se não cumprir, ela pode ter uma multa, mas eu não posso ter uma tributação pelo descumprimento de um dever instrumental. A despesa é dedutível pela natureza. Então, se a despesa é dedutível, o legislador não pode impor condições, me parece, seria uma outra live, para a gente discutir se ele pode impor condições para dedutibilidade, uma despesa cuja natureza coloca do lado de lá daquela minha linha, ou seja, aquela despesa que é necessária daquela que não é. Esse é um tema que me parece bastante interessante. Mas, cara, eu vou te devolver, já que nós vamos fazer o tênis aqui, eu vou te fazer... Cara, me diga uma coisa, eu sei que se eu tiver uma despesa dedutível, como você está dando esse caminho, se eu tiver o reembolso da despesa dedutível, por exemplo, dedutível ou indedutível? Eu deduzi uma despesa, e depois eu fui lá, cobrei da minha seguradora, e a seguradora me reembolsou. Você vai confirmar comigo, não tem nenhuma dúvida, tribute esse valor imediatamente, porque esse reembolso tem que ser tributado. Porque eu deduzi lá atrás. Agora eu vou fazer a pergunta, porque, assim, e se a despesa era indedutível, mas eu tenho um reembolso? Esse reembolso, eu fiz uma despesa, assim, imagine que seja assim, eu tenho, sei lá, a tal da multa fiscal, multa o que você quiser. Eu tenho uma despesa indedutível X. O fato é que eu não deduzi a despesa na época, mas eu tive a despesa. Mas daí por uma questão, exemplo bom. Multa de ofício, eu cancelei o auto. Eu tenho um exemplo que vou te construir um caso, tá? Eu tenho a despesa, mas eu tenho um contrato, quando eu comprei uma empresa, quando a gente fez a compra, nós combinamos que se eu tivesse multas do período anterior, que você iria me reembolsar aquela multa. Então, eu tenho a multa do auto de infração, tive o auto de infração, paguei, cheguei, Karen, lembra do nosso contrato? Você tem que me reembolsar isso. Então, eu tive a despesa, de fato, eu tive como pessoa jurídica, eu não pude deduzir, e agora eu tenho, por uma questão contratual, o direito de ser reembolsado. Pergunta, é tributável essa receita?
Por quê? Suene, É receita? Suene, na verdade, se a gente estiver falando do contrato de uma companhia, isso entra quase numa redução do custo de aquisição da companhia, porque a multa não é dedutível e não foi deduzida, né? Se ela não foi deduzida lá atrás, quando pagou, o reembolso desse valor não deveria entrar na base de cálculo, porque nunca foi deduzida, não é um elemento novo e positivo, eventualmente você vai ter um ajuste no teu custo de aquisição que você registrou, eventualmente, tá? E aí olhando, mas isso não é, você está sem som. Está sem som, Sueli. É curioso porque você não encontra em nenhum lugar na lei a ideia, essa ideia, você vai pagar imposto 2 vezes, mas é curioso, né? Não tem como, né? Mas eu acho que é o conceito jurídico que se criou sobre receita, né? É um conceito jurídico, que é elemento novo, que acresce ao patrimônio, etc. E nesse caso, eu sequer tive a dedução desse valor para fins de R, né? Não tenho como. Contabilmente a gente vai pôr, né? Porque contabilmente eu estou equalizando meu PL. Eu tive uma despesa contábil, eu estou tendo uma receita contábil, mas fiscalmente eu não tenho isso, né? Não é elemento novo, né? Não é elemento novo. Eu só quis provocar porque é um caso interessante que Muito. Que não tem na lei. A lei não trata dessa hipótese. Não tem essa exclusão com adição, exclusão, você não encontra isso. Pedro Anan, o que você acha disso? Para provocar o Pedro. Não, eu concordo, Chuelo, porque assim, a princípio, né, se a despesa for indedutível, a receita seria não tributável. E a gente vai ter esse problema no ágio interno, né? Porque o ágio interno, o fisco fala, né, que a despesa é indedutível, só que eu tenho uma receita lá diferida, receita essa que, em tese, eu teria que tributar, mas se a despesa for indedutível, então essa receita agora seria não tributável, né? Dentro dessa lógica. É isso que eu penso. Deixa eu só fazer um acréscimo aqui, pessoal. Claro. Tem base em lei, eu não vou pegar agora o dispositivo, mas a Lei 4.506 tem um dispositivo para receita de R para recuperações de custo. E ela diz lá, integra a receita operacional, recuperações de custo, ponto. Aí, o regulamento, desde muitos regulamentos atrás, e até hoje, o 311, ele inclui um vírgula, desde que dedutíveis. Então, o regulamento, interpretando a legislação sem norma expressa, previu a exclusão no caso da recuperação de custo. Então, se é assim para a recuperação de custo, sem base legal expressa, então é assim para qualquer outra situação em que eu estou revertendo uma despesa que antes não foi deduzida. É o que me parece também. É o que faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Faz todo sentido, mas o legislador não trata. É assim, porque quando eu vivenciei esse problema, eu falei assim, não, tem que ter algum artigo, no 1598, falando essa coisa óbvia, que, afinal de contas, você olha ali, ele não fala. A gente aprende isso, todo mundo que aprende imposto de renda aprende que isso é lógico, mas, curiosamente, não existe um dispositivo legal para falar isso. É isso, interessante. Bom, 7h10 da noite, 2h10. Agradeço muitíssimo o tempo de todos vocês, agradeço muitíssimo toda a presença de todos. Um grande abraço, boa noite a todos. Até logo, Fiquem com gente. Deus, foi um prazer muito grande, viu? Prazer muito grande estar aqui. Tchau. Prazer. Tchau, gente. Tchau. Fiquem todos bem. Prazer, Tudo gente. bem. Tchau. Casa.